Então, vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Queria agradecer ao Senhor por mais esse dia na nossa vida. Agradecer por cada um que o Senhor trouxe aqui e pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir a entender tudo aquilo que a Tua Palavra nos traz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta aos Colossenses é uma das cartas, para quem de repente está começando agora, é uma das cartas que a gente chama de cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta preso. Onde ele estava preso, se discute. Uns acham que ele estava preso em Éfeso, outros em Roma, mas ele estava preso. E ele escreve algumas cartas da prisão. Filipenses é uma carta da prisão, Efésios é uma carta da prisão, Colossenses é uma carta da prisão. São cartas que ele escreveu enquanto ele estava preso. Não foi a única prisão de Paulo, essa foi a penúltima prisão, depois ele teve uma outra quando ele acabou sendo morto. Ele escreve essa carta, e se você ler a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, você vai ver que elas são muito parecidas. Elas têm temas muito parecidos, e porque elas foram escritas provavelmente na mesma época e com objetivos semelhantes. A igreja de Colossos era uma igreja que ficava numa região que a gente chama na época da Bíblia de Ásia Menor, hoje é onde é a Turquia. Se você sabe onde é a Turquia, é ali mais ou menos onde era essa região de Colossos. E aí a gente vai vendo por que Paulo escreveu. Porque quando você vai, de repente, ler, você pode ler a Bíblia para fazer um devocional. É uma coisa que o texto que está lendo está falando com algo da sua vida. Mas quando você vai estudar o que está dizendo, é bom a gente entender o porquê que foi escrito. Então a gente começa passando que o motivo pelo qual Paulo escreveu. Várias cartas, todas as cartas que Paulo escreveu, tinham alguma motivação importante. Você pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas. Por que ele escreveu aquela carta? Porque existia uma situação em que judeus procuravam aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo para defender que eles voltassem, eles podiam crer em Jesus, não tinha problema, mas eles tinham que continuar praticando todos os rituais judaicos de sacrifício, etc. Então, o Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater isso. A carta aos Colossenses ele escreveu para combater falsos ensinos. Não só isso, depois eu vou passar uma outra visão a respeito disso, mas ele escreveu para combater falsos ensinos. É por isso que lá em Colossenses, lá no capítulo 1, que a gente já pegou na primeira aula, nos versículos 16 e 17, ele traz uma citação que está aqui para vocês, que coloca claro uma coisa que é muito importante na vida de todo crente, daquela época e de hoje. Cristo é o centro de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, e todas as coisas elas voltam para Cristo. Cristo é aquele que viria na plenitude dos tempos, é assim que a gente lê na Bíblia, e que através dele nós chegaríamos à reconciliação com o Pai. Então ele coloca aqui nesse versículo 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nele em Cristo, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, ele sustenta todas as coisas. Tem aquela música que a gente canta, que a gente gosta muito, que chama Colossenses, do Projeto Sola, que cita esse trecho aqui. Então, se ele está querendo combater um falso ensino, qual que é o problema? Ele já começa colocando uma coisa que é clara: Cristo é o centro. Isso não é muito diferente de hoje. Você pode ver que existem muitos falsos ensinos, pseudo-cristãos. E o que geralmente se pega? De alguma maneira, se tira a centralidade de Cristo. Você pega, por exemplo, um movimento que é muito comum hoje, que está muito difundido no meio evangélico, que é o movimento neopentecostal, já indo para uma situação que a gente chama de coaching, aquelas pessoas que colocam a coisa como tudo vai dar certo, isso é bom. Então, o que acontece? Isso é algo que saiu do cristianismo, mas que começou a tirar a centralidade de Cristo e começar a colocar a centralidade no homem. Isso é um pseudo
cristianismo. Isso não é um cristianismo verdadeiro e a gente sofre assédio disso. Você deve conviver com um monte de gente do seu trabalho, escola e tudo mais, que chega para você com algumas afirmações a respeito da Bíblia que são estranhas, porque elas diminuem a centralidade de Cristo. Então, toda vez que a gente tem que analisar um ensino qualquer, mesmo que a pessoa esteja falando em nome de Jesus, é para a gente ver se aquilo tem a centralidade de Cristo em todas as coisas. E aí, esse é um argumento que Paulo coloca. Existe um outro argumento, e a gente viu isso no curso que o pastor Guilherme Nunes deu, em que são alguns estudiosos mais modernos, e que colocam que Paulo não só queria combater um falso ensino, mas ele tinha uma outra intenção. Ele queria, na verdade, apoio da igreja de Colossos para a sua missão apostólica. Ele queria que a igreja permanecesse, a ideia da igreja permanecer firme na centralidade de Cristo, não era só para eles, mas que eles estarem firmados em Cristo, dessa maneira eles pudessem ser apoio para a missão apostólica. E esse apoio estaria, então, ameaçado pela heresia. Por quê? A heresia enfraquece a espiritualidade da igreja quando ataca a suficiência de Cristo. Por isso, muito cuidado quando você, de alguma maneira, estiver sendo levado por ensinos que atacam de alguma forma a suficiência de Cristo. A minha salvação, ela é dada por Cristo, mas eu preciso isso. Não, a salvação é algo que foi conquistado na cruz por nós, por Cristo. A consequência disso, e aí também eu tenho que tomar um cuidado de não limitar a ideia de que tá bom, salvei, acabou, tá ótimo. A salvação, ela é algo que se desdobra, por favor, se desdobra sempre num processo a seguir, que é o processo da nossa santificação. E esse processo é muito importante que a gente entenda o que a gente vai ler hoje no capítulo 3. Porque sem o entendimento disso, muitas vezes fica fragilizado. Guilherme Nunes ainda diz, na aula dele, o seguinte: cada bloco de Colossenses 2, que foi o que a gente viu na aula passada, Paulo mostra que Paulo deseja preservar a espiritualidade saudável da igreja, centrada na suficiência de Cristo, para que ela possa sustentar e participar da sua missão apostólica. A heresia quebra essa base ao propor uma espiritualidade de regras, visões e rituais que substituem a fé simples no Cristo pleno. Assim, o capítulo 2 não apenas confronta a heresia, ele também protege o elo entre Paulo e a igreja com seus parceiros legítimos no Evangelho. Perceba que não é só ensino que às vezes a gente coloca assim que é falso, quando a gente já olha para ele e percebe que ele é falso. Mas às vezes ensino de regras. É engraçado isso, porque parece que o ser humano, de uma forma geral, gosta de regra. Parece que a gente se sente mais à vontade quando a gente está num lugar que diz, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E não num lugar onde nos leva a entender o porquê eu devo fazer isso. Então a gente gosta muito de regras, só que nenhum problema, as regras são boas, mas quando eu começo a viver pelas regras, as regras é que me fazem fazer o que eu faço, eu de alguma maneira posso estar comprometendo a firmeza da minha fé. O capítulo 3 a gente pode dividir então em 3 partes, e nessa parte que a gente vai ver hoje, que é até o versículo 17. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. E isso aqui é muito importante que você entenda, porque ele é o centro da carta aos Colossenses. Tá? Então, do versículo 1 ao versículo 4, o que Paulo está fazendo? Ele está reorientando a espiritualidade da comunidade ao chamar os crentes a fixarem a sua mente e esperança no Cristo exaltado, com quem já estão unidos e cuja glória futura compartilharão. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele diz para aqueles colossenses o seguinte: vocês foram salvos por Cristo, vocês estão em Cristo e vocês viverão com Cristo. A sua vida também é assim, de todos vocês. Vocês foram salvos por Cristo, algo que aconteceu em algum momento do passado da sua vida. Hoje vocês estão em Cristo, porque vocês foram salvos.
e vocês estarão com Cristo na eternidade. Isso é uma certeza. A nossa vida tem que ser baseada nessa certeza. Tudo que eu faço no presente é consequência de algo que aconteceu comigo no passado. Quando eu me converti, se eu entendi exatamente o que significa a minha conversão, se eu entendi o sacrifício de Cristo, é por isso que eu faço o que eu faço. E isso me dá certeza de que eu estarei com Cristo quando Ele voltar para buscar, para resgatar e refazer todas as coisas. Aí do 5 ao 11, ele trata o seguinte: com base nessa nova identidade, quer dizer, com base naquilo que você é, Paulo ordena o abandono radical dos vícios e das estruturas antigas, porque a nova humanidade é definida por Cristo, não por distinções humanas. O que faz de nós aqui iguais? Cristo. Eu sou médico, a Du professora, Maria assistente social, enfim, todos nós somos alguma coisa que o mundo nos diferencia. Quando olha para a gente tem alguma diferença, seja social, seja profissional, seja o que for. Mas nós temos uma coisa em comum: todos nós somos um e iguais em Cristo. Isso nos faz um, é o que ele vai tratar. E é por essa razão que ele diz que os colossenses deveriam abandonar práticas do passado. Por que você deve deixar coisas que são contrárias àquilo que é a vontade de Cristo para a sua vida? Simplesmente porque é uma regra, porque a igreja diz que, olha, você para ser cristão, para você ser membro dessa igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, não é por essa razão. Eu deixo de fazer porque eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova identidade. E determinadas coisas não combinam com ser cristão. E no 12 a 17, ele diz o seguinte: a nova espiritualidade se realiza concretamente na vida comunitária, marcada por virtudes relacionais, adoração, ação cotidiana sobre o Senhor e de Cristo. O que ele vai tratar do 12 a 17, então, é o seguinte: da mesma forma como você tem que deixar algumas coisas, você tem que adquirir outros hábitos. E é interessante a maneira como Paulo coloca, porque tudo aquilo que você tem que deixar tem um caráter individual. E tudo aquilo que você tem que fazer tem um caráter coletivo. Por isso a importância da igreja. Vamos ler então o que está escrito, eu vou voltar a explicar mais detalhadamente. Então, Colossenses 3, a partir do 1 até o 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Terceira parte do 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos tentar destrinchar isso aqui. Então, qual que é a estrutura do capítulo 3 até o 17? 1 ao 4, vivendo a nova realidade em Cristo. Do 5 ao 11, despir-se do velho eu. Do 12 ao 17, vestir do novo eu. Então, a gente tem uma coisa quando a gente está estudando a Bíblia, que existem certos argumentos de Paulo que a gente chama de positivos. O que são argumentos positivos? Faça isso. O que são argumentos negativos? Não faça isso. Então, ou seja assim, ou não seja assim. Então, seja assim é positivo, não seja assim é negativo. Perceba que aqui Paulo ele faz se você olhar os três, primeiro, do 1 ao 4, ele está dizendo que o que nós somos? Nós somos novos em Cristo. Então, é um argumento que a gente diz é positivo. No meio, ele diz, não seja assim, negativo. E depois, no terceiro, ele diz novamente, seja assim. Então, ele usa de novo um argumento positivo. Qual que é a ideia? O que se entende que Paulo quis ensinar aqui para as pessoas? O primeiro trecho que a gente leu de 1 a 4 é a base de tudo. Ou seja, você é uma nova criatura em Cristo. Essa é a base. Por ser uma nova criatura em Cristo, é que você deve despir-se do que você fazia antes. Isso é muito importante você entender, porque eu posso deixar de fazer coisas, mas não pelo motivo correto. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que não fuma, não bebe, não joga, não adultera, não isso, não aquilo, não aquele outro, mas por que você faz isso? Porque disseram que eu não posso fazer. Você está fazendo coisas boas, você está deixando de fazer coisas que não deveria fazer. Mas o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos deixar de fazer certas coisas que não estão de acordo com a Bíblia é o que vai do versículo 1 ao versículo 4. Porque eu vivo uma nova realidade em Cristo. É por Ele que eu deixo de fazer todas as coisas. E não simplesmente por uma regra que eu estou cumprindo. Essa é a diferença de ser legalista de uma pessoa que faz pelo motivo correto. As pessoas que fazem para cumprir regras simplesmente, elas podem estar levando um estilo de vida legalista. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas por que você não faz? Não, porque não pode. Porque eu estou preocupado com a minha imagem ou porque eu estou simplesmente cumprindo uma ordem que me deram. É muito importante a gente entender sempre por que nós fazemos, o fundamento. E isso vai ser importante para você, por exemplo, entender o resto que Paulo vai falar do 18 em diante até o final de Colossenses. Porque ele começa no 18, por exemplo, falando, maridos. Peraí, eu posso ser um marido segundo os padrões que está aqui? Não, depois nós vamos ver o que significa ser cabeça, mas eu sou o cabeça da família. Tá, mas por que você é o cabeça? Não, porque é assim que tem que ser. Ou eu entendo o que quer dizer esse relacionamento dentro de casa, marido e esposa, que ele tem que ser baseado em Cristo. É por Cristo que eu ajo como eu ajo. É pelo sacrifício dele que eu ajo como eu ajo. Não simplesmente como um cumprimento de regras. Por que os filhos têm que ser da maneira como está dito lá? Por Cristo. Tudo é por Cristo. Então, esses primeiros versículos, eles são a base. A gente se despe, então, do 5 ao 11 por causa do fundamento. A gente se reveste por conta do fundamento. Aí você vai olhar com um pouco mais de detalhe. Quem estava aqui na aula passada, a gente tratou do capítulo 2. Se você pega, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 que nós lemos está escrito, porque vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Outra dica que eu dou para quem está vindo aqui uma das primeiras vezes, toda vez que você encontra uma palavra portanto, ela tem a ver com tudo que foi dito antes. Você veja que o capítulo 3 começa com a palavra portanto. Então o que ele está dizendo no capítulo 3 tem a ver com o que ele disse no capítulo 2. É como se eu dissesse assim, hoje eu acordei de manhã e tomei meu café
e, portanto, eu não estou com fome, digamos assim. Quer dizer, eu não estou com fome porque eu tomei café. Então, o portanto aqui, ele está ligado com tudo que ele diz. Então, depois de dizer isso, se você olha o versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Por que eu estou com o pensamento nas coisas do alto? Porque eu ressuscitei em Cristo. Quando você volta no capítulo 2, que a gente leu semana passada, no versículo 18, a gente entende agora o que ele quis dizer com o que estava acontecendo com os colossenses. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal se torna orgulhosa. O que acontece aqui? O falso ensino que estava chegando até os colossenses está ligado com isso que ele disse no versículo 18. Estava sendo no meio deles, algumas pessoas estavam falando, viver uma falsa humildade. É aquilo, o que é uma falsa humildade? Eu faço as coisas, eu tenho atitudes que são aparentemente humildes, mas na verdade para chamar atenção para mim. Então, uma falsa humildade, alguma coisa ligada com a adoração de anjos, e aqui acham que, na verdade, não era adoração de anjos, mas era adoração como os anjos. Era como se algumas pessoas chegassem e dissessem, olha como é que nós somos espirituais, nós estamos fazendo um culto a Deus como os anjos fazem nos céus. Essa é a falsa humildade, quer dizer, eu me torno tão espiritual que eu estou fazendo como os anjos fazem no céu. Essa é a ideia que talvez estivesse envolvida aqui no falso ensino dos colossenses. E ele diz que essa pessoa tem uma mente carnal e orgulhosa. É por isso que ele começa esse versículo 1 e 2. A exortação aqui que Paulo traz, então, é uma contraproposta àquilo que estava sendo proposto para eles por esses falsos ensinos. Essa é a ideia que está envolvida. E aí ele diz no 3, vocês morreram, sua vida está escondida e quando for manifestado. Lembra que no começo eu falei que a verdadeira espiritualidade está baseada no seguinte: aconteceu algo comigo, eu me converti. O Espírito de Deus tocou em minha vida, eu entendi o Evangelho, entendi que eu estou afastado de Deus e dessa maneira eu fui convertido a Cristo e dessa maneira eu fui reconciliado com Deus. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida há 20 e tantos anos atrás. Quando isso aconteceu na minha vida, isso fez com que hoje, no presente, eu possa dizer isso que está aqui. A minha vida, o que significa estar escondido? A minha vida está em Cristo. E será manifestado isso quando Cristo voltar. Então é um futuro. Paulo está unindo aqui nos versículos 3 e 4, o passado, o presente e o futuro. E essa é a nossa vida. Por que eu faço o que eu faço hoje? Porque eu me converti a Cristo, porque Cristo é o meu Senhor, Ele tem transformado a minha vida. E isso, o que aconteceu lá e esse processo que vem acontecendo na minha vida me levará a estar com Ele no futuro, quando Ele voltar. Não é o que eu faço hoje que vai me levar a estar com Ele, mas o que vai me levar a estar com Ele é o que aconteceu antes, o que tem acontecido hoje, que me levará até Ele. É uma sutileza, mas perceba o seguinte: a nossa conversão não pode ser fixada somente no passado. Eu me converti e continuo exatamente igual eu era. Provavelmente eu não entendi alguma coisa, eu não entendi o Evangelho, porque quem se converteu não pode continuar sendo a mesma pessoa. Mas o que me leva até Cristo no futuro não é o que eu faço hoje. Não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu vou no culto, não é porque eu ajudo as pessoas, não é porque eu sirvo. Nada disso me leva até Cristo. O que me leva até Cristo é o que aconteceu no passado, combinado com o que acontece hoje e que vai me levar, me garante que eu estarei na presença dele no futuro. É um processo, a minha salvação, a minha santificação e o meu encontro com Cristo quando ele voltar. Essa é a ideia que tem que estar sempre muito clara na nossa cabeça. Por isso que ele diz, mantenham a mente no alto. Manter a mente no alto, que ele disse antes, é ter a convicção disso que aconteceu aqui. Por que manter a mente no alto? Porque Cristo está lá. Aonde a minha vida está? A minha vida está depositada em Cristo. É por isso que eu devo viver dessa maneira.
Então, essa unidade aqui tem 3 elementos, 3 tempos escatológicos. O passado, morrestes, fostes ressuscitado, o 3:1 e 3:3. O presente, vossa vida está oculta, e o futuro, aparecereis com ele em glória. Então, toda a verdadeira espiritualidade é baseado nesses 3 tempos. E todo o foco que a gente chama escatológico, quer dizer, escatológico tem a ver com o cumprimento de todas as coisas. Todo o foco escatológico tem Cristo como centro. A verdadeira identidade do cristão é Cristo. E o James Dunn, no livro que ele escreve sobre isso, ele diz o seguinte: a nossa verdadeira espiritualidade será revelada plenamente com a vinda de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Nenhum de nós é perfeito, nem vai ser, nunca. Nós estamos dentro de um processo que vai sempre estar nos levando em direção a Cristo. O que Paulo está tentando aqui levar os colossenses a fazer, e que eu acho que a gente tem que fazer na nossa vida, é propor uma nova maneira de desejar as coisas, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir baseado numa nova realidade. Eu sou cristão. Cristo é o meu Senhor. Por amor a Ele, eu deixo de fazer certas coisas, por amor a Ele, eu faço certas coisas. Então, a verdadeira espiritualidade, de novo, não é que eu devo deixar de fazer as coisas simplesmente, mas Cristo está comigo e Ele me leva a deixar certas coisas. O Guilherme Nunes diz também no ensino dele sobre isso, que a intenção de Paulo é levar o leitor a decidir ou buscar as coisas do alto onde Cristo está, ou continuar preso às coisas terrenas. Filosofia humana, ascetismo, que é não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, e visões místicas. Assim, a esperança futura da manifestação de Cristo, ela dá a nós uma nova direção para a vida presente. Então, a minha vida é direcionada por isso, porque eu espero a volta de Cristo e eu quero fazer a vontade dele todos os dias. Aí, se você entendeu que o alicerce é estar firmado em Cristo e essa base do passado, presente e futuro, você vai ver que quando ele diz do 5 até o 11 que eu tenho que deixar de fazer, perceba uma coisa interessante que acontece aqui. Todas as coisas que Paulo diz que nós devemos deixar de fazer estão ligadas ao indivíduo, estão ligadas a atitudes nossas como eu comigo mesmo que eu use certas coisas do mundo para isso, mas está ligado com o nosso egoísmo, está ligado com aquilo que todos nós temos, que é um nosso eu. Então, quando ele coloca tudo que eu tenho que deixar, ele coloca a nossa natureza terrena, que representa o velho homem, aquele que era sem Cristo. E ele vai dando a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Depois ele cita mais embaixo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. É tudo ligado à pessoa, o indivíduo. Então ele diz que a gente tem que deixar todas as coisas que representam o meu egoísmo, o meu, que a gente chama de autocentrismo, quando eu me coloco no centro de todas as coisas. Pensa que com certeza, se você olhar todas essas práticas pecaminosas que Paulo coloca aqui, são coisas que estão ligadas a nosso desejo de satisfazer as nossas próprias vontades. Até coisas, por exemplo, quando eu, pego um exemplo aqui, uns são fáceis. Imoralidade sexual, está ligada com o quê? Com o desejo de satisfação da nossa natureza terrena. Ira, eu me iro por quê? Uma ira pecaminosa, porque as coisas de repente não estão do jeito que eu quero, ou que eu gostaria. E aí eu me iro com isso. Então tudo ligado com o eu, todas as coisas estão ligadas com o eu. Só que quando você vê no versículo 8 em diante, a diferença que tem dos dois é que na lista do versículo 5 são coisas muito eu comigo mesmo. E na lista do versículo 8 são meu com relação à comunidade em que eu estou.
Então, eu não me iro comigo mesmo, eu iro com alguém. Eu não pratico maldade comigo mesmo, eu pratico maldade com alguém. Mas é sempre tudo voltado para o eu, tá? A ideia, então, de despir o velho homem e revertir-se do novo, ela é central. O crente vive em um novo modo de ser, marcado pela renovação da imagem do Criador. O James Dunn que disse essa frase, e ele diz que isso aqui está evocando, está chamando para o texto a criação de Gênesis. Se no Gênesis nós partimos do homem com Deus para o homem sem Deus, aqui nós estamos partindo do homem sem Deus para o homem com Deus, fazendo o caminho contrário. A imagem de matar, que ele diz no versículo 5, despojar no versículo 9, comunicam uma ação decisiva e não passiva. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando ele diz aqui, no versículo que a gente deve matar, fazer morrer, ou despojar, no versículo 9, despiram ou despojar. Ele está dizendo que é algo que não é que vão fazer por você, são atitudes que você deve fazer. Você deve ser atuante nesse processo. É Deus que te capacita. E capacita como? Através da centralidade de Cristo na sua vida. Quanto mais você tem de Cristo em você, mais você vai ser capacitado a fazer morrer as práticas antigas. Não é uma decisão como deixar de fumar. Eu decidi deixar de fumar. Eu parei de fumar porque eu decidi. Não se trata disso. Se trata de uma decisão baseada no motivo que foi dado do versículo 1 a 4. Como que isso acontece com a gente na prática? Quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você ora, quanto mais você serve, quanto mais você tira o foco de você mesmo, mais próximo você está de Cristo. E quanto mais próximo você está de Cristo, mais Ele te conduz a deixar as práticas antigas. Tá? A lista de vícios sexuais e relacionais que ele cita aqui representa não meramente falhas morais, mas expressões do sistema de valores do mundo antigo que agora deve ser rejeitado. Por quê? Porque se a gente olha para o mundo que a gente vive, essas coisas todas que são citadas aqui são colocadas como tudo tem uma possibilidade de ser. As pessoas vivem dessa maneira e isso não combina com uma nova vida cristã e por isso deve ser rejeitado. Ele diz que essa estrutura ela é dupla. São vícios sexuais e vícios relacionais. Por quê? Porque a raiz de tudo é a ganância, interpretada como idolatria, uma substituição da glória de Deus. Olha de novo lá na lista para você ver, por exemplo, no versículo 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, dá essa lista toda, e a ganância, que é a idolatria. Idolatria por quê? Porque é a idolatria do eu. O ganancioso não é o ganancioso por nós, ele é o ganancioso por mim. A ganância, ela leva a todas essas coisas. O desejo desenfreado por coisas que não me são úteis e necessárias me leva a isso. No 3:11 tem um autor que é o Chesterton. Ele vê que aqui é uma declaração de Paulo que ele chama de descolonização da fé cristã. O Evangelho, ele não deixa com que as distinções sejam por raça, por cultura, sociais ou qualquer que seja.